Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, nesta terça-feira, 22 de abril, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Boa tarde, Chico. Muito bem. Roberto, eu queria agora apresentar para você e os nossos telespectadores o primeiro VT do programa, que trata de um tema fundamental, que são as mudanças climáticas e seus efeitos e impactos no mundo inteiro. Vamos ver, por favor, um VT da Rede Cultura. Calor intenso que causa incêndios florestais pelo mundo. Chuvas que deixam a população debaixo da água nas cidades. Nos últimos anos, o mundo vem enfrentando eventos climáticos extremos. O clima tá ficando cada vez mais maluco, assim. Tipo, calor extremo, chuvas muito fortes. As cidades, elas não estão se preparando para isso. Tá acabando, né? Daqui a pouco você não tem segurança de viver mais em lugar nenhum, que você não sabe o que vai rolar, o que vai acontecer. Uma pesquisa da consultoria Ipsos, feita em 32 países, mapeou o tamanho do receio das pessoas frente à degradação do meio ambiente. 49% da população mundial acredita que as mudanças climáticas são a maior ameaça à humanidade. Entre os países que mais se preocupam com as mudanças climáticas estão Filipinas, África do Sul e Indonésia. Já a Suíça, Suécia e Alemanha estão no final da lista. A América Latina é o continente com maior preocupação. Países como México, Peru, Argentina e Colômbia estão entre os que exigem mais ações de seus governos para combater as mudanças climáticas. No Brasil, este índice é de 75%. Muito bem, Roberto. Está temor da população mundial, segundo essa pesquisa, com relação às mudanças climáticas. As pessoas não estão realmente sabendo lidar com isso e os governos têm feito muito pouco. Aliás, Santos mesmo é um exemplo. Nós temos a qualquer chuva, a cidade fica completamente alagada e as pessoas estão realmente muito preocupadas e amedrontadas diante dessa realidade. Pois é, Chico. A gente viveu uma chuva nesse final de semana da Páscoa, e o prefeito de Santos foi às redes sociais, porque hoje não vai mais para a imprensa, ele vai pelas redes sociais, para falar que foi uma quantidade de chuva absurda. Ele tem toda a razão. Sim. Ele não é o culpado pela chuva, mas ele é o culpado pelas consequências da chuva. Eu vou explicar por quê. O que aconteceu em Porto Alegre, por exemplo, na região do Rio Grande do Sul, ficou claro que foram obras autorizadas pelo governo do estado, que modificou a lei, e não foi a causa do problema, mas foi com que as consequências fossem muito maiores do que teriam sido se ele não tivesse feito aquilo. Sim. É a mesma coisa que acontece em Santos. O prefeito esteve aqui neste programa defendendo que construção civil é desenvolvimento. Que construir um prédio do lado do outro, numa rua que antes só tinha casas, é desenvolvimento. O senhor está pagando o preço agora. Porque o senhor não tem resposta para dar. Porque não é desenvolvimento, a menos que o senhor queira ser prefeito de uma grande cidade dormitório. Porque o porto emprega cada vez menos pessoas. Sim. Por conta da automatização Claro. do serviço de carga e descarga. Então não adianta ficar fazendo discursinho, porque, na verdade, o seu equívoco está aparecendo. E não é seu, né? Vem das gestões desde do prefeito Beto Mansur. A construção civil exagerada e a verticalização exagerada de Santos fizeram o quê? Chico, é transformador de energia elétrica estourando a cada esquina. Sim. Por quê? Porque você tem uma rua que tinha 30 casas, ou seja, 30 famílias, em que agora você tem 5 prédios e 300 famílias. Com uma empresa concessionária de energia elétrica que já é péssima. Não troca os seus equipamentos. A rede fluvial é a mesma. A rede de esgoto é a mesma. Tubulação antiga, superada. Quer dizer, o que a gente tem hoje em Santos? Um caos. Quando o Arnaldo esteve aqui e disse que Santos está se tornando uma cidade insalubre, o nosso amigo Arnaldo Haddad, ele está absolutamente certo. Por que ele é insalubre? Como é que você pode viver numa cidade em que uma chuva que foi torrencial, sem dúvida nenhuma, ela foi torrencial. E a gente está vivendo com esses efeitos. Então não é novidade para ninguém.
As cidades têm que se preparar para isso, né? Depois do que Sabe aconteceu em Belo Horizonte, É. em São Paulo, e no Rio Grande do Sul, todos os prefeitos têm. E Santos não pode alegar falta de dinheiro. Não precisa nem economizar na comida dos albergues. Está sobrando dinheiro. É um belíssimo orçamento de mais de 5 bilhões. Exatamente. Então, não dá para chegar e falar, não, a gente não tem dinheiro para essas obras. Santos não consegue. Santos consegue sim. Primeiro, o senhor assinou uma prorrogação com a Sabesp, antes da privatização, para puxar o saco do governador, e agora vai ter que aguentar uma empresa que não está nem aí para nós. O senhor tem uma fiscalização que é uma piada. Eu vou pedir para o Davidson mostrar aqui aquele prédio que a Patriane está construindo no Gonzaga, na Galeão Carvalhal, onde era coração do Gonzaga. Antigo Banespa. Antigo Banespa. A foto que está do outro lado, lá na ponta, é interna da obra. Olha o lago que eles têm ali. Isso acontece quando é muita chuva numa obra? Acontece. Agora, a outra foto é de fora. Pela segunda vez, eu não sei se é segunda ou terceira, abriu uma cratera na Galeão Carvalhal. Eu tenho que ter o quê? Imediatamente a suspensão da obra e botar minha fiscalização para saber o que está acontecendo ali. Porque em frente a uma obra, mais de uma vez abre-se uma cratera na via pública, é problema da prefeitura. Exatamente, é problema da prefeitura. Claro. Então ela tem que parar e fiscalizar. Como quando o prefeito também veio aqui, quando aconteciam aqueles problemas todos na Rua Goiás, e botava a culpa na Sabesp. Tá bom, mas quem fiscaliza a obra? Porque a Sabesp não pode fazer o que bem entende em Santos. É a Secretaria de Obras que autoriza, que vai lá e fiscaliza. Se fez mal feito, vai fazer de novo. Então, o problema todo, prefeito, está na forma da falta de pulso de agir. Hoje, não sei se a gente precisava de tal forma fazer um contrato de lixo de 30 anos, que nem fala da destinação dele, e não fazer um grande projeto para preparar a cidade para o tamanho que o senhor diz que é desenvolvimento. Eu não entendo. Santos, a construção de prédios em Santos está chegando num ponto tal, um atrás do outro, não existe mais lugar para estacionar. Não existe mais via que não tenha congestionamento. O sistema de esgoto e de fornecimento de água não é mais capaz de dar conta. A luz virou um desastre. É queda de fase todo dia. Determinadas avenidas, Chico, que tiveram um impulso de construção, como é o caso do Canal 4 e do Canal 3, simplesmente cai todo dia. E tem mais uma coisa, Roberto. Esses prédios todos com garagem de subsolo, todas inundadas. Porque a água várias não pode sair. pessoas perderam os carros praticamente. Por mais que você tenha caixa de reuso, que você tenha bombas eficientes, não tem para onde mandar água. Não tem para onde mandar. O canal transborda. Não tem como. E aí entra uma discussão que o prefeito também não quer encampar, que é brigar pela cobertura dos canais, pela canalização dos canais. É tradição. Falou, gente, tradição é pão de cará e média, falo tu, tá legal, fica tudo isso. E transforma as avenidas em a primeira avenida, a segunda avenida, a terceira avenida, é chique, Santista vai pensar que está em Nova York. Agora, nós temos que começar a pensar em ir para São Paulo, no Conselho de Patrimônio Histórico, e começar a dizer, olha, se você continuar dizendo que eu não posso fazer intervenção alguma aqui, você está matando minha cidade. E judicializa. Judicializa. Eu não entendo, é a covardia, é a inoperância, a letargia. Não dá para entender. Deixa o secretário Pigmeu lá continuar cuidando dos cargos, prometeu mais do que podia, deixa. Agora, não pode o senhor ficar mexendo, por exemplo, tira um secretário de manutenção e serviços, que era o melhor secretário que o senhor tinha, para colocar um vereador, que faz filminho na rede todo dia. Aí o senhor pega e mantém uma equipe que não funciona. Eu sei que não foi o senhor que nomeou todo mundo. Precisa tomar providência, sem dúvida nenhuma, em relação às mudanças climáticas, viu? Porque fica a preocupação. Você veja que nunca os cientistas consultaram tanto
tempo na internet para ver se vai chover, se não vai chover, como é. Por causa do medo. O medo que está tomando conta das pessoas, porque não sabe se vai cair. Até quando? Quando será a próxima chuva? Mas o mesmo Você vai estar na rua, não vai estar? Vai estar em casa? E, Chico, a Baixada Ou seja, Santista está se transformando num chiqueiro de São Paulo. Todo mundo batendo palma para o governador, puxando o saco de maneira desregrada, numa mentira que prevalece, de que é um show de gestão. Na verdade é um show de corretagem, né? Porque vende tudo. Eu não acho que isso é gestão. Gestão é administrar bem e não vender. Isso não é gestão. Mas por que isso? Se privatizou a Sabesp, prometendo mundos e fundos, não tem um plano ainda para a cidade, para aumento da rede pluvial e da rede de esgoto. E não é só Santos. Está faltando água no Guarujá. São Vicente também tem o mesmo problema de inundações de Santos. Sim. A área continental continua abandonada, a saúde é um caos. Falou, a gente vai viver Aí os caras ficam fazendo pesquisa. Olha, prefeito é muito bem aprovado. Para quem? Para quem? Ou você faz, porque você tem que tornar esse governo que é tão ruim, a equipe que foi montada, que você tem que tentar torná-lo minimamente eficiente antes da eleição. Porque senão, quem está pensando que vai ter 300 mil votos para deputado federal, vai ter que gastar o dobro do que está pensando em gastar. Haja contrato de lixo. Porque não vai conseguir. Porque vai arcar com o custo de uma cidade que está se tornando um caos para se viver. Muito bem, Roberto. Peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, dia 22 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E, Roberto, tem um tema aí que eu acho que é obrigatório, que é a questão do BRB, o BRB versus Banco Master. Aquela história toda que vocês sabem, que o Banco Master, o BRB ia comprar o Banco Master, está tentando comprar por 2 bilhões de reais. Esse mesmo banco que a BTG Pactual ofereceu R$1 mais os ativos, as dívidas, enfim, tudo isso nós sabemos. Mas agora uma novidade em relação ao BRB. E o BRB, o governo de Brasília, portanto, impôs sigilo às negociações envolvendo a compra do Banco Master, Roberto. Mas eu pergunto, isso é possível? É permitido isso? Que o governo do distrito faça isso? É uma coisa absurda, eu espero. O Ministério Público Federal de Brasília não vai fazer nada, infelizmente, mas deveria. E eu tenho, quando nós falamos disso aqui, foi engraçado os comentários das pessoas na internet, né? Metade dizendo, por que você está falando que o Lula não tem nada a ver com isso? O cara era do Bolsonaro. E aí o pessoal do Bolsonaro diz, não tem nada a ver com isso, porque o cara é do Ibanez Rocha. Existe um cara mor nesse esquema de maracutaia, que está na cara que é maracutaia. Quando eu quero impor sigilo, é óbvio que é maracutaia. Ibanez Rocha. É o governador um dos piores governadores do Brasil. Um cara que faz, e olha que o Distrito Federal, desde a Constituição de 88, tem um histórico de governadores, um mais lixo que o outro. Mas nenhum se compara a esse. Para mim, responsável e cúmplice de tudo o que aconteceu em 8 de janeiro. Foi inocentado pelo Supremo. O comandante, ele é o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Então eu não entendo como é que pode o Alexandre manter o processo contra o então secretário de Segurança, que era foi ministro de Justiça do Bolsonaro, mas tira o Ibanez. Ele não tem nada a ver com isso, ele não sabia de nada. Foi que nem aquela história de Cubatão, né? A secretária que estava envolvida na contratação fraudulenta. O secretário não sabia de nada. A assessora dele é que era culpada de tudo. Mas tudo bem, né? O que a gente vai fazer? A nossa justiça. A questão do Banco Master, ela é escandalosamente um exemplo de corrupção. O BRB é o Banespa do Ibanez Rocha. Porque o Banespa foi para o Quércio e para o Fleury,
o BRB é para o Ibanez Rocha. Temos imagens do... Não é só a compra do Banco Master. E aí eu acho que o Banco Central está sendo covardemente omisso, porque na história do Banco Central, por muito menos ele interviu em para lá de dezenas de bancos. E os liquidou, incluindo o Banespa. Sim. O Banespa do Quércio de Fleury. Na primeira semana do mandato do Mário Covas, do primeiro mandato do Mário Covas, o Banco Central interviu no Banespa e acabou botando ele à venda. Então vejam bem, por muito menos o Banco Central interviu em dezenas de bancos. Mas esse é o grande teste do Gabriel Galípolo. Ele vai aprovar ou vai barrar essa negociação? Não, eu acho que a coisa vai além. Além de barrar a negociação, ele tem que intervir no BRB. Por quê? Se usa dinheiro do contribuinte de Brasília, do contribuinte do Distrito Federal, para patrocinar a equipe de Fórmula 1 que nem é a do brasileiro. Patrocinar todas as categorias do automobilismo brasileiro que não consegue revelar ninguém. Patrocinar grandes times de futebol. A troco do quê? Qual é o benefício? Qual é o público-alvo do BRB? A gente já mostrou 3 vezes aqui, vou mostrar de novo, vou pedir para o Davidson mostrar de novo. O maior cidade do Brasil, dentro do maior estado do Brasil, sonho dourado de qualquer um que quer fazer bons negócios. O Banco Mercantil, que é o único banco privado ainda familiar e regional, que é o antigo Banco Mercantil do Brasil em Minas, tem uma agência gigante na Avenida Paulista. E a gente já mostrou aqui a agência do BRB em São Paulo. Olá. Se você passar a foto, parece aquelas lojinhas que vendem coisa de Miami. É isso aí. Esse é o banco que quer comprar o Master por 2 bilhões e em São Paulo ele sequer tem uma agência capaz de mostrar pujança. E é no centro velho de São Paulo, no centro histórico. Que talvez, quem sabe, se ele quisesse crescer, se tornasse importante em São Paulo. Ao invés de patrocinar a Fórmula 1, patrocina o São Paulo, o Palmeiras. Quem sabe até o Santos abre uma agência aqui, olha o Porto. Fazer operações com as empresas portuárias, já está querendo, né? Agora, não tem sentido. Aí você tem que pegar e afastar um presidente de banco, que foi, como eu já disse, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Ele era diretor da Caixa Econômica Federal, não fez uma gestão famosa por transparência, foi para o BRB pelas mãos do Ibanez, indicado afinal de contas, lembrem-se que o Ibanez começa o seu mandato trazendo muita gente que ficou desempregada no governo do Bolsonaro. Sim. Ibanez Rocha é aliado pleno do governo Bolsonaro. Coloca o presidente do banco lá, que começa a fazer negócios. Olha a expansão do BRB. Mas que expansão? Ninguém está entendendo nada até agora. Que a única coisa que ele expandiu foi tomar os depósitos judiciais do TJDF e do Banco do Brasil. Só. E nem preparado estava. Vocês precisam ver o caos que foi o início para conseguir advogado fazer levantamento lá. Era um inferno. Mas tudo bem, era o início, o banco não estava acostumado, não tinha essa cultura no banco. O Banco do Brasil apanhou também quando incorporou o Banespa. Sim. Então, vamos fazer... Desculpa, o Banespa não, a nossa Caixa. Vamos deixar claro que não é fácil esse tipo de transição. Agora, falar que está crescendo, que vai ampliar a base de clientes e tal, e tem uma agência dessa na maior cidade brasileira. Para quem não sabe, a cidade de São Paulo tem o 3º maior orçamento, é o 3º maior PIB brasileiro. Só perde para a União e para o estado de São Paulo. E essa é a agência do BRB em São Paulo? De um banco que patrocina a Fórmula 1. Patrocina o Flamengo. Alguma coisa está errada. Tem alguma coisa muito errada. E agora impõe sigilo. E aí querem impor... Isso, para mim, Chico, ultrapassa todos os limites. É mais ou menos o seguinte, agora eu vou meter a mão e ninguém vai ficar vendo. Então agora chega. Eu acho que é a hora do Banco Central transparência nenhuma, intervir no BRB e descobrir o que está acontecendo. Se o BRB é banco ou é quadrilha. Tem que fazer. Não pode deixar o BRB virar um novo Banespa.
A gente sabe no que deu. Inclusive em relação a empregos, a prejuízo Sim. público. Isso não pode acontecer de novo. Eu acho que a gente está chegando num limite do que as coisas permitem. É o país da impunidade, mas aí a coisa já passou de todos os limites. Legalmente ele pode impor sigilo a essas negociações? Eu entendo que não, Chico. Ele pode alegar direito de concorrência, mas ele é um banco público. Ele se pauta por transparência obrigatória. Obrigatória, né? Ele não pode impor sigilo. Mas o que está me espantando é o silêncio do Galípolo. O Banco Total. Central realmente... Para mim, aí entra uma outra coisa. É o Por que grande o pessoal teste, fala? o grande teste do Galípolo. Ah, o Lula não tem nada a ver com isso. Pois é, o Lula passou os 2 primeiros anos do mandato dele querendo arrumar emprego para o Manteiga. Tentou colocar o Manteiga na Vale do Rio Doce, não conseguiu. Tentou colocar o Manteiga em outras ex-estatais, não conseguiu. Aí, finalmente, quem empregou o Manteiga? O Master. Consultor. Então, agora chegou a hora do Galípolo falar, não tenho nada a ver com isso. Só conheço o Manteiga de vista. Agora é a hora. Agora é a hora de mostrar que não adianta contratar gente de peso, ex-ministro supremo para ser assessor, para ser consultor e tal, porque o bicho vai pegar. Agora é a hora do Galípolo. Essa é a grande prova de fogo dele, não em relação à política econômica, mas em relação à ética e hombridade. Eu acho que agora é o teste definitivo dele. As atitudes. E no correr disso, Roberto, eu também tenho o seguinte, há um levantamento que foi feito dia desses agora pelo Estadão, que aponta que metade dos ministros do presidente Lula serão candidatos em 2026. Ou seja, que vão se desincompatibilizar daqui a um ano, se tanto. Né? Metade dos ministros. É uma debandada geral. Então, hein? Chico, aí a gente começa a ver outro desenho, que é um problema. Veja bem, normalmente são indicados para ministros, todos os ministros indicados pelo MDB, União Brasil, republicanos, são deputados federais. Sim. A grande maioria, com a exposição que teve, é candidato certamente à reeleição ou ao Senado. Tá. Alguns até com a possibilidade de concorrerem aos seus governos estaduais. Mas vamos analisar, por exemplo, um que está intimamente ligado a nós, que é o ministro de Portos e Aeroportos. Silvio Costa Filho. O Silvio tem ambições políticas, provavelmente saia senador. O que vai acontecer com esse bolo todo? Substituir por outros deputados federais? Impossível. Eles são candidatos à reeleição. Também não pode. Sabe, alguém vai ter que ir para o sacrifício. Então a gente já começa a desenhar, Chico, um ministério de substitutos temporários, né? Ministros em exercício, que vão ficar de julho a dezembro. Sim. Isso é uma inoperância no governo. É secretário executivo tocando para não fechar. Exatamente. Isso é de uma inoperância e um risco muito grande. E a gente ainda não define quem vai ficar com quem. E eu acho que o maior exemplo disso é justamente essa conversa do União Brasil com o PP para formarem federação. O PP é um partido hostil ao governo, né? Partido do Ciro Nogueira. E boa parte da bancada não tem nenhum tipo de acordo com o governo, é oposição tanto quanto o PL, joga absolutamente cerrando fileiras com o PL, e inclusive eu acho que seria mais fácil a federação com ele, não com a União Brasil, porque aí ele rouba do governo um partido do Centrão que não tem nada a ver com o radicalismo do PP. PP não é Centrão, PP é direita, PP é o neto da arena. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É por isso que a base do Lula é infiel. Uma base infiel. O Lula, quando ele se ausentou da negociação política, Chico, ele acabou provocando isso. Exatamente. Ele se ausenta da negociação política. Abre mão disso, delega para a Gleisi, para o Rui Costa, etc. Que são pessoas absolutamente inábeis, que não têm condição de fazer, e acho que o Lula só teve um assessor que sabia fazer isso, que era o Zé Dirceu, quando ministro. Mas aí o que aconteceu? Quando ele perdeu o Zé Dirceu, ele assumiu a função. Eram as famosas festas na Granja do Torto, onde ele
recebia todo mundo. Todo mundo. E aí ele E fazia a fazia negociação articulação direta. política. Sim. O que não acontece Não mais. acontece E a mais. gente vai ter um final de governo muito ruim, Verdade. num momento eleitoral também ruim para o Difícil. governo. Eu acho que foi uma falta de planejamento total. Sem dúvida. Roberto, vou pedir sua licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. De volta com a opinião desta terça-feira, 22 de abril, e hoje recebendo o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora, Roberto, um tema que eu queria abordar e debater, que é a questão, um artigo feito pelo jornalista Thomas Friedman, do New York Times, ele que é um dos mais respeitados articulistas do mundo, vencedor, só para terem uma ideia, 3 vezes do prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo no mundo, né? E o Friedman escreveu o seguinte a respeito do governo Trump. Ele disse o seguinte, que se o Trump não parar com o seu comportamento delinquente, foi a expressão utilizada pelo Friedman, destruirá tudo o que tornou os Estados Unidos respeitados, fortes e prósperos. E ele encerra dizendo o seguinte, eu nunca temi tanto pelo futuro dos Estados Unidos como agora. Roberto Mohamed. Chico, a gente tem falado aqui, inclusive quando o Cobori esteve aqui, ele fala que o problema do Trump é que foi aquele louco que achavam que podia ser controlado e se mostrou incontrolável. Na verdade, existem 2 problemas. A primeira é que ele acha que o que torna os Estados Unidos fortes é justamente esse poder militar e econômico. Não. O que tornou os Estados Unidos fortes foi a segurança que eles transmitiram ao mundo em relação a contar com os americanos. Mesmo que da forma que só beneficiava a eles. Credibilidade, né? Parece que o Trump, e ele é realmente um cara que só olha para ele mesmo, e ele não olha para a história. Quando o Nixon acaba com a guerra do Vietnã, acaba com o padrão dólar-ouro, faz uma mudança na economia global, ele não estava abrindo mão de nada. Ele foi em cima daquilo que beneficiava os Estados Unidos, mas em termos de tudo, de imagem, de confiança, estávamos em plena Guerra Fria, mas ele não queria a guerra. Quando ele faz isso e coloca o dólar como a moeda única comercial, afastando qualquer risco em relação ao marco, à Libra, nós estamos falando de um período pré-Comunidade Europeia, Nixon ali estabelece as bases do que seriam os Estados Unidos que se consagrariam como vencedores da Guerra Fria, trabalhando a economia, a confiança, tudo isso. Aconteceram conflitos militares depois, mas até a queda da União Soviética, e foi isso que o Reagan fez brilhantemente, mas nada mais fazendo do que terminando o trabalho dos outros, democratas e republicanos, foi sufocar economicamente a União Soviética. Só que você só faz isso quando você se torna referência para o comércio mundial. A gente vive hoje um momento muito delicado, por exemplo, a guerra da Ucrânia. Foi uma culpa exclusivamente do Biden. Quem provocou a guerra da Ucrânia foi o Biden. Quando houve o estabelecimento da Ucrânia, houve um compromisso americano, na época feito com Boris Yeltsin, de que os países a OTAN não se expandiria. Sim. Houve um acordo entre a então Federação Russa com os Estados Unidos de que a OTAN não faria nenhum tipo de expansão. E fez. Cooptou a Polônia, que foi o choque mais... Cooptou a Hungria, a Romênia. E aí a coisa começou a feder, mas enquanto ainda estava uma certa distância. O que faz o Biden assim que assume? Rompe o acordo totalmente e diz: a Ucrânia vai entrar na OTAN e eu vou instalar bases de mísseis na Ucrânia. A uma distância de mísseis de curto alcance de Moscou.
Isso o Putin não aceitou. Foi o descumprimento de um acordo feito há 40 anos atrás. Então, é preciso entender que quem provocou a guerra foram os Estados Unidos. E tem mais. O Zelensky quis resolver a coisa com o Putin assim que houve a invasão. Ele sabia que o problema não eram os territórios, era a entrada na OTAN. E o Biden não deixou. Mais um dos erros dele, como foi a saída do Afeganistão, atabalhoada do jeito que ele fez, deixando armas, equipamentos. O Biden cometeu, assim, erros históricos. E que estão custando caro aos democratas, Chico, que nem o PSDB, depois do que aconteceu com a vitória do Bolsonaro, que não sabia para onde ir. Os democratas não sabem para onde ir. Eles não têm maioria na Câmara, não têm maioria no Senado, enfrentam divisões internas e pegam um desastre que foi a administração do Biden, que serve de munição para um louco como o Trump estar destruindo o que os Estados Unidos tinham de mais sagrado, que era a credibilidade. Eu acho que aí é onde a gente está diante de um futuro incerto. Não é só a onda do Trump, ele esse conservadorismo, tal, todo mundo sabe, um cara que tem tanto escândalo sexual na vida dele, que se a gente estivesse falando dos Estados Unidos de 20 anos atrás, ele não existiria na política. Sim. A gente já teve políticos lá por foto de uma mulher sentada no colo dele. Caso do Ted Kennedy, Sim. o irmão mais novo dos irmãos do clã Kennedy, que não pode sair a candidata a presidente por causa dessa foto. Claro. Então, parece que tudo nos Estados Unidos mudou, a sociedade americana mudou. E é justamente isso que dá medo. Dá medo quando você olha para a democracia sendo atacada, quando ele bloqueia 2 bilhões de dólares de verbas da universidade que mais prêmios... pesquisas mais premiadas do mundo inteiro. Aliás, alunos brilhantes do mundo inteiro se deslocam para Harvard. Eu disse aqui, as universidades americanas, não é só Harvard, nós estamos falando de Columbia, nós estamos falando de Harvard. Sim. Da Universidade da Califórnia, essas universidades, elas são um produto de exportação americana. Claro. Porque os governos pagam para que seus alunos, seus estudantes vão para lá, para voltar depois para os seus países de origem. Claro. Muito mais preparado. O Brasil, infelizmente, não tem essa tradição. Ele manda e os caras ficam. Mas por quê? Porque a gente paga mal pesquisadores aqui. Então é muito fácil para as universidades americanas e as empresas americanas cooptarem os brasileiros que vão para lá. Claro, lógico. Mas você vê que a Universidade de Harvard agora está processando o governo Trump. Mas já está acontecendo um fenômeno, e eu já cansei de explicar aqui, a Federação Americana, o sistema federal americano, dá muita força para os governadores. O presidente não é o dono, o senhor de tudo. Ele pode ser o senhor da guerra, mas internamente não. Ele está conseguindo agir contra 4 governadores ao mesmo tempo. Você pode até dizer, Chico, a governadora do Maine, mas ele está atingindo agora, eu falei, cantei a bola aqui, que ele estava só enfrentando o da Califórnia. Agora ele está indo para cima do Nova York também, porque Nova York tem uma tradição de se recusar a cumprir com essas normas de extradição absurdas e truculentas. A polícia de Nova York faz contraponto à polícia de imigração, que é federal. E está uma guerra de foice lá entre o judiciário estadual e o judiciário federal no estado de Nova York. A coisa vai começar a ficar feia. Ele está falando, são os 3 grandes colégios eleitorais americanos, Califórnia, Nova York e Flórida. E a Flórida, tem gente que acha que a Flórida nasceu republicana. Não. A Flórida virou republicana por muito pela incompetência democrata. Mas a Flórida é um país que vive a Flórida não tem um parque industrial. A Flórida vive basicamente de turismo. Claro. É um estado que a maior indústria da Flórida é o turismo. Ou seja, ela depende das pessoas entrarem no seu estado. Depende do estrangeiro. Não é o americano que financia os parques da Disney, da Universal, os cruzeiros de Porto Canaveral ou de Miami. Não são só os americanos.
Ele está fazendo com que viagens sejam canceladas, Sim, as pessoas mudem os seus Estão até com destinos medo para a de ir. Europa, porque estão com medo de ir. Porque se um agente de imigração olhar para você e não for com a sua cara, ele Cismar. bota você numa salinha durante 6, 7, 8 horas para depois se despachar de volta para o Brasil e acabar com a viagem do teu sonho. De repente manda até para Salvador, hein? É uma coisa absurda É isso. verdade. É absurdo. Estão tomando os celulares para ver se você falou mal do Trump. Isso é coisa de ditador latino-americano. E, Chico, meu grande temor, e acho que é o do Thomas também, quando ele faz o artigo do New York Times, é justamente o de que, além dos Estados Unidos deixarem de ser um porto seguro para o mundo, e estarem alimentando uma crise que eles vão pagar o preço depois, porque a Inglaterra está em crise, a França está em crise, e a Alemanha enfrenta uma possibilidade de recessão à frente. Ele não pode fazer isso. Ele está jogando 3 países que sempre foram aliados, mas que têm uma história militar que a gente precisa esquecer. É verdade. Ou melhor, a gente tem que lembrar para Respeitável. não cometer de novo. Respeitável. Ele está forçando o rearmamento da Alemanha, ele está forçando... A Alemanha hoje está dividida, Chico. Ela voltou até a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental é nazista. A extrema-direita tomou conta da Alemanha Oriental. Que a Alemanha foi capaz de bancar a unificação. Mas olha em que ponto chegou. O retrocesso chegou a tal ponto porque a Alemanha foi tragada pela guerra da Ucrânia Sim. e teve que abrir mão do combustível barato que vinha da Rússia. Por uma questão ideológica. E agora, a extrema-direita conquista uma área, porque a Alemanha realmente são 2 Alemanhas que até hoje não estão totalmente unidas, principalmente na economia. Foi um custo muito alto. E o Trump está criando isso. O Trump está criando uma Europa que volta a ser dividida e ninguém sabe para onde vai. E ele está fazendo isso em 2 pontos. Na Europa e no Oriente Médio. No Oriente Médio, na minha opinião, esse alinhamento automático com Israel está levando o mundo a ter uma escala global de conflitos que a gente há muito tempo não tinha. E aí, não é a China o problema, não é a Rússia o problema. São esses pequenos que os Estados Unidos já viu que não consegue ganhar. Parece que ele não aprendeu nada na Coreia e não aprendeu nada no Vietnã. Esse é o grande problema. Muito bem, Roberto. Vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do programa. Neste último bloco, então, falando sobre a morte do Papa Francisco. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 22 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E agora nós vamos ver mais um VT, Roberto, que trata exatamente do falecimento do Papa Francisco. Vamos ver, por favor. O catolicismo está presente na vida profissional e pessoal de Tadeu. Sou católico, tenho uma irmã freira e meus pais são... Agora meu pai, né? Minha mãe faleceu. Meu pai é bem católico também. Nada mais natural que uma identificação com o líder da igreja. É uma pessoa bem diferente, bem carismática. Mas até quem deixou o catolicismo para outra religião tem um olhar positivo sobre Francisco. Sempre foi bem humilde, bem simples mesmo. Nascido em 17 de dezembro de 1936, na capital argentina, o jovem Jorge Mário Bergoglio gostava de jogar basquete e dançar tango. Inicialmente, desejava estudar medicina. Ao longo da preparação, ele passou a fazer estudos da igreja e, segundo sua irmã, teria dito à mãe que queria ser médico da alma. Uma entrada casual com amigos na Basílica de São José, em Buenos Aires, aos 17 anos, teria feito ele descobrir que tinha que ser padre. E em 1969, aconteceu a ordenação jesuíta de caráter missionário, que conduziu sua trajetória dentro da igreja. Outro princípio também levado ao pontificado, iniciado em 2013, foi a humildade, representado desde a escolha do nome Francisco, santo que foi um homem pobre, até a opção por símbolos austeros, como o crucifixo de latão que usava no peito.
Poucos meses depois de eleito para comandar a Igreja Católica, Francisco esteve no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Em 24 de julho de 2013, visitou o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, onde reuniu mais de 200 mil fiéis em um dia de chuva. Francisco circulou em um papamóvel sem blindagem e destapado nas laterais e celebrou uma missa. Muito bem, 12 anos de pontificado marcados pela humildade e pela humanidade, Papa Francisco. Espera-se que agora, no novo conclave, o sucessor do Papa Francisco, o primeiro sul-americano a ser Papa, né, dê sequência a esse trabalho magnífico, a esse legado de humildade e humanidade deixado pelo Papa Francisco. Roberto. Chico, eu não sei se você sabia, mas o Francisco poderia ter sido Papa na eleição do Bento XVI. Anterior do Bento, exatamente. Porque ele abriu mão, ele teve 40 votos, acho que no primeiro ou no segundo escrutínio, e se ele fica, ele vai para a reta final com o Bento, e havia a possibilidade de ganhar. Ele retirou o nome dele, e aí o Bento, logo depois, a fumaça branca veio. Eu sou obrigado a fazer uma brincadeira que ele fez na primeira entrevista que ele deu para o Camarote aqui, quando ele esteve no Brasil, que ele fala que nós fizemos um bom acordo, né? O Papa é argentino e Deus é brasileiro. Na verdade, ele parecia mais brasileiro do que argentino. Mas ontem, na Globo News, o Guga Chakra deu uma aula sobre o Papa Francisco. Pouca gente imagina, as pessoas têm mania de achar que as igrejas evangélicas que são fragmentadas. Não há um comando central. Sim. A Igreja Católica também passou por um processo assim, e Francisco não era uma unanimidade dentro da igreja, porque se chegou a temer em determinados momentos que houvesse um novo cisma na igreja. Os conservadores são um número muito grande, sim, e havia o risco, por exemplo, de uma igreja separatista na Alemanha, terra do Bento XVI. Sim. Mas a grande qualidade do Papa é que essa humildade dele foi de estender a mão e reunificar a Igreja Católica, mesmo com esse risco de cisma dos conservadores que não aceitavam nada. E o Guga coloca um exemplo claro. Ele até explica por que alguns cardeais de igrejas ditas supostamente independentes podem votar no conclave. Porque, na verdade, elas reconhecem a autoridade papal. Como elas reconhecem a autoridade papal, eles podem fazer parte do colégio de cardeais. E a gente nem imagina, as pessoas talvez não imaginam, todas as diferenças que existem entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica manteve a coesão de comando. A Igreja Ortodoxa se fragmentou. Então você tem o Patriarca de Constantinopla, que fica na Turquia, a Grécia, que é a ortodoxa mais conhecida no Ocidente, e são patriarcas com poderes iguais. Mas muitos deles reconhecem a autoridade papal. Não houve uma separação total, não houve uma insubordinação, e muito se deve a um trabalho iniciado por João Paulo II, paralisado por Bento XVI, e que teve o seu ápice no papado de Francisco. O Guga coloca assim a postura dele, as viagens que ele fez a lugares que são tensos, como é o caso da Síria, do Irã, o contato que ele teve com esses patriarcas de igrejas e com os cristãos, e ele exemplificou numa coisa muito simples. Ele até dá um exemplo de uma repórter americana, o americano só olha para o próprio umbigo, né? Porque ele falava diariamente com a única igreja católica da faixa de Gaza. E aí uma jornalista americana lhe perguntou o que ele falava para eles todo dia. Ele disse: eu não falo nada, eu os escuto. Porque eles precisam falar. Eles é que precisam contar o que está acontecendo e desabafar e dizer o que eles precisam. Era essa
falta de vaidade que foi a maior qualidade dele. E numa igreja que enfrentava um problema muito sério de afastamento de fiéis, uma igreja que não fazia mais nenhum tipo de interlocução com jovens, e eu ouvi de muitos católicos que vão à missa todo domingo, que xingavam o Papa por conta destas posturas dele. Gente medíocre, que passa a perna em sócio no escritório e tal, mas que fica fazendo tipo de eu sou um cristão exemplar. Não, você não é, você é um idiota. Eu não gosto de lidar com esse tipo de hipocrisia, sabe, Chico? É aquele negócio do cara que é puritano, tradição, família e propriedade, e tem 4, 5 amantes, é viciado em jogo. Eu não consigo aceitar esse tipo de gente. Cuida da sua vida. Por que o beijo de 2 homens ou de 2 mulheres lhe incomoda tanto? Pô, olha pro teu rabo. Então, o grande problema é que as pessoas, e Francisco colocou claramente para elas, parem de encher o saco dos outros. As pessoas devem viver como podem ser felizes. E a igreja não pode ditar o que cada um vai fazer. Por exemplo, tem um padre africano, que começaram as especulações, lógico. E há uma perspectiva, inclusive, desse novo Papa ser até um Papa africano. Mas eu acho que não, Chico, pelo seguinte, o Francisco, ele tinha amigos entre os cardeais brasileiros, 2 grandes amigos, mas o Brasil não tem nunca teve força nenhuma no conclave. Teve um momento que chegou, 2 vezes chegou com força no conclave, mas não emplacava. O Francisco tinha uma atuação fora da Argentina muito forte. Os brasileiros ficam muito circunspectos aqui, no máximo fazem trabalhos na administração do Vaticano quando vão para Roma. Mas existem 2 italianos que são aquilo que pode-se dizer a segurança de que os avanços que Francisco fez não retrocedam. Né? O Papa africano favorito, por exemplo, do continente, é extremamente conservador. Até hoje ele se recusa a permitir a bênção a casais homoafetivos. E o batizado de crianças de filhos não casados. Então, de pais não casados. Então, eu tenho muito medo porque não é porque é africano ou asiático que vai representar alguma coisa. Não. Esses 2 italianos, um é o arcebispo de Bolonha e o outro é justamente o administrador da Santa Sé, porque a gente tem que separar o Vaticano sede da Igreja Católica e o Vaticano Estado, o Vaticano cidade-estado. Ele é uma espécie, o secretário-geral é uma espécie de primeiro-ministro, porque é ele que administra a vida do Vaticano como Estado independente, Estado soberano, cidade-estado. Eles são os 2 favoritos, porque eles são muito próximos do Francisco. E, segundo a opinião de alguns padres e alguns comentaristas políticos ontem falavam disso, eles são liberais o suficiente para não haver retrocesso e moderados o suficiente para não fazer loucura. Eu acho que é o perfil ideal e não agora a gente correu o risco de fazer aquela alternância. João Paulo II, Bento XVI, para depois o Francisco. Até porque quando você tem um conservador ferrenho no meio, você interrompe o trabalho e quem vem depois sempre fica parecendo ser mais radical do que é. Porque, na verdade, é obrigado a primeiro desfazer tudo aquilo que estava feito aqui para depois avançar. É o caso de a gente pensar em ter um retrocesso ao governo que teve aí de 2018 a 2022. Claro. A gente tem que pensar nisso. É hora da igreja ter uma maturidade suficiente, e daí eu aposto nesses 2 italianos. Me parece que legado de Francisco. Eles têm até o apoio da igreja latino-americana. O importante é que o sucessor dê continuidade a esse legado. Exatamente. E eu acho que os italianos teriam o apoio dos 53 cardeais que são europeus, né? Não são maioria, mas que são europeus, e se juntassem com a América Latina, a gente teria e não são caras muito velhos, então eles podem ficar mais tempo no pontificado e garantir que, embora não haja avanço, pelo menos a gente não tem retrocesso. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio, Chico, que a gente precisa, inclusive, no Brasil. Sobretudo na política. Aliás, só para terminar, viu, Roberto, já estamos no limite, os funerais do Papa Francisco serão muito concorridos.
Teremos de Lula, já disse que vai aos funerais. Aliás, Lula foi recebido 3 vezes pelo Papa Francisco e também já garantiu a sua presença o presidente Donald Trump. Né? E lembrando sempre que o Papa Francisco, na sua última manifestação pública, pediu pela paz na faixa de Gaza. Tomara que ele tenha êxito. Muito bem, Roberto. Muito obrigado. Chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua participação aqui no programa, muito comentarista, e agradecer especialmente a você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.